Então resolver a tarefa número 4, que é um problema de máximo divisor comum, e cujo enunciado é o seguinte. Na escola da Leonor há 40 rapazes e 32 raparigas. A professora da Leonor quer formar grupos com todos os rapazes e raparigas da escola. Todos os grupos devem ter o mesmo número de rapazes e o mesmo número de raparigas. Qual é o maior número de grupos que a professora da Leonor poderá formar? Mostra como chegaste à tua resposta. Ora bem, a escola tem exatamente 40 rapazes e 32 raparigas e nós pretendemos formar grupos de rapazes e raparigas. Mas como é que pretendemos formar esses grupos? Pretendemos que o número máximo nós para já pretendemos que seja o maior número de grupos. Portanto, um máximo de grupos possíveis. E por outro lado, cada grupo deve ter o mesmo número de rapazes e o mesmo número de raparigas. Ora, para que seja um número máximo de grupos, se pretendemos que seja um máximo de grupos, significa que a quantidade de rapazes mais a quantidade de raparigas deve ser o menor possível nesse grupo, né? Para dar mais grupos. Ou seja, o divisor deve ser o maior possível. Dividindo o maior possível, né? nós temos um número máximo de grupos. Quanto menor for a quantidade de pessoas em cada grupo, mais grupos nós vamos ter. Por outro lado, grupos com o mesmo número, o que é que significa? Significa que se pretendemos que a mesma quantidade de rapazes e raparigas em cada grupo, então o divisor deve ser o mesmo. Quer o divisor para rapazes, quer o divisor para raparigas, deve ser o mesmo. Ou seja, deve ser um divisor comum aos dois grupos. Né? Deve ser o maior divisor e deve ser comum. Ora, o que é que significa ser um divisor maior possível e um divisor comum aos dois grupos? É exatamente o máximo divisor comum. Se nós verificarmos a decomposição dos números 40 e 32 em fatores primos, verificamos que 40 é igual a 2 ao cubo vezes 5, vezes 1, né? É a decomposição em fatores primos, e o 32 é igual a 2 à quinta vezes 1. Portanto, o máximo divisor comum é igual ao produto dos fatores comuns de menor expoente. Quais são os fatores comuns? De base comum é só a base 2. Qual é o de menor expoente? É o de 3. Aqui temos 2 ao cubo, aqui temos 2 à quinta. Portanto, será 2 ao cubo. O 5 não é comum, só existe em cima, e o 1 não importa porque não afeta a multiplicação. Portanto, o máximo divisor comum entre 40 e 32 é 2 ao cubo, ou seja, 8. Portanto, o número de grupos, né, que nós temos que formar são 8, porque é a maior quantidade de grupos, deve ser o maior possível, o maior divisor é o 8, e é comum aos dois, e divide ambos os números. Portanto, o que é que significa? Significa que, em termos de rapazes, nós vamos dividir os 40 rapazes por 8, vamos formar 8 grupos de 5 rapazes, temos aqui os 40 rapazes, se verificarmos, cada grupo tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40. Portanto, temos 8 grupos de 5. E as raparigas também vamos dividir os 32 por 8 grupos. Só que aqui vai ser menos raparigas. Porquê? Porque existem menos raparigas. Será 4 raparigas em cada grupo. Nos mesmos 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 6 e 2, 8. Portanto, temos 4 raparigas por grupo. Em 8 grupos dá 32 raparigas. E aqui temos 5 rapazes por grupo. Vezes 8 grupos dá 40 rapazes. Feita a divisão de rapazes e raparigas, nós podemos formar os grupos que pretendemos. Se agarrarmos em 5 rapazes e mais em 4 raparigas, juntando estes dois, formamos o primeiro grupo. Agora, escolhendo a seguir mais um subgrupo de rapazes, um subgrupo de raparigas, formamos o segundo grupo de alunos. E por aí fora até chegar ao 8º grupo. Escolhendo o 8º subgrupo mais o 8º subgrupo de raparigas, aliás, obtemos o 8º grupo de alunos. E temos aqui, portanto, os 8 grupos de alunos, cada um deles constituído com os mesmos números de rapazes, que são 5 em cada um deles, e o mesmo número de raparigas, que são 4 em cada um deles.